Vamos agora considerar um exemplo usando a cost function de uma regressão linear. Começamos recordando as notações. Na representação da regressão linear, temos uma base de dados com atributos x e a variável target y. N, o número de atributos, ou seja, um número de colunas em uma tabela. Denotamos m como o número de observações, ou seja, o número de linhas na tabela. xj, vetor do atributo j. X índice i é o vetor de entrada da observação i do conjunto de treinamento. X índice i j é o valor da observação i do atributo j. Y índice i é o vetor de saída das observações de treinamento i. Θ são os parâmetros escolhidos pelo algoritmo, θ0, θ1, θ2, etc. E Hθ de x índice i é o valor previsto para a observação i do conjunto de treinamento usando os parâmetros θ. Nossa hipótese para n atributos agora é como mostrado, em que x0 é igual a 1. Podemos usar a representação vetorial para os vetores x e θ. Para simplificar, vamos então usar a notação vetorial substituindo θ0, θ1, etc. pelo vetor θ tem n mais uma dimensões. Porém, para multiplicar esses dois vetores, precisamos tomar a transposta do vetor θ. Agora, ao multiplicar os dois vetores, obtemos nossa hipótese em termos matriciais. Hθ de x é igual a θ transposta vezes x. Temos nossa cost function j de θ para a regressão linear representada pelo MSE. Nosso objetivo final é achar θ para o valor mínimo de j de θ. Para isso, minimizamos j de θ usando a derivada. Usando a regra da potência, calculamos a derivada cuja expressão geral é indicada. Note que para isso, achamos as derivadas parciais de j de θ, os pontos θ0, θ1, θ2, etc., dos θs antigos, e subtraímos ou adicionamos, dependendo se estamos à direita ou à esquerda do valor mínimo de j de θ, o valor da derivada, multiplicado pela learning rate alpha, para achar os novos valores de θ1, θ2, etc. O novo θ é calculado usando o θ antigo, sendo que a learning rate alpha define o tamanho do passo em direção ao mínimo. Ou seja, cada um dos θs é atualizado por esta expressão. Porém, como sabemos que estamos em um mínimo global e não em um mínimo local, nem todas as cost functions se parecem e são bem comportadas como a figura da esquerda. Podem haver buracos e regiões planas ao longo da curva, com mínimos locais, tornando a convergência ao mínimo global bem mais difícil. A figura da direita mostra os dois principais desafios com gradient descent. Se a inicialização aleatória iniciar o algoritmo à esquerda, então ele convergirá para um mínimo local que não é tão bom quanto o mínimo global. Se começar pela direita, levará muito tempo para cruzar a região plana, e se você parar muito cedo, você nunca atingirá o mínimo global. Felizmente, a cost function MSE para um modelo de regressão linear é uma função convexa, o que significa que se você escolher qualquer dois pontos na curva, o segmento de linha que se junta a eles nunca cruza a curva. Isso implica que não há um mínimo local, apenas um mínimo global. É também uma função contínua com uma inclinação que nunca muda abruptamente. Esses dois fatos têm uma grande consequência. Gradient descent garante a aproximação ao mínimo global, isto é, no caso de você esperar tempo suficiente e se a learning rate não for muito alta. Então agora podemos escrever o metacódigo de nosso algoritmo de gradient descent. O passo 1. Inicializar os parâmetros θ simultaneamente com valores aleatórios e calcular o valor da cost function, por exemplo, o MSE, no caso de regressão.
O passo 2. Calcular o gradiente, ou seja, mudar os parâmetros θ por um valor muito pequeno na direção em que a cost function é minimizada. Passo 3. Usar os novos parâmetros para a previsão e para calcular a nova cost function. Passo 4. Repetir os passos 2 e 3 até que os ajustes nos parâmetros tenham significativamente reduzido o MSE.